vamos lá, nós teremos aula agora de português. Como nós já terminamos a nossa apostila, nós vamos substituir pela aula de geografia, ok? Abram, por favor, a apostila de vocês na página 190, que diz o seguinte: cuidar do meio ambiente e da sociedade. Além dos congestionamentos de automóveis, que você estudou no capítulo anterior, congestionamento é o trânsito, tá bom? Muitos outros problemas afetam a sociedade, em razão da forma como a paisagem é transformada. Em zonas urbanas, pode haver enchentes, poluição do ar e dos rios, desmoronamentos e etc. No dia que eu estou gravando essa aula, teve uma chuva muito forte e mostrou na televisão vários pontos de São Paulo alagados, ok? Vamos lá. Nós já vimos o motivo por que isso acontece, né? Lixo jogado no local errado, construções feitas em locais proibidos, né? Falta de boca de lobo, bueiros, né? Então, a gente viu por que isso acontece. Vamos continuar lá. Em zonas rurais, podem ocorrer o desmatamento descontrolado, poluição dos rios, perda dos solos, queimadas e etc. Há inúmeras formas, entretanto, de as sociedades realizarem suas construções de forma positiva, alterando as paisagens para o bem-estar de suas populações. É fundamental que todos os países ricos ou pobres adotem políticas públicas para utilizar a natureza sem agredi-la. Muitas iniciativas atuais procuram equilibrar as transformações do espaço geográfico com o ritmo dos elementos naturais, promovendo assim a preservação ou a conservação do meio ambiente e melhorias na qualidade de vida de diferentes grupos de pessoas. Mudanças de mentalidade são essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura sustentável. O que é uma infraestrutura sustentável? É onde o homem ele consiga, viver, ele consiga fazer as alterações que ele precisa, ele consiga fazer as modificações, ele consiga ter um convívio de forma saudável, de forma bacana com a natureza. Ele não precisa destruir, acabar com a natureza para ele ter as coisas que ele precisa. Isso é um consumo sustentável. Então, por exemplo, um caderno sustentável. Ao invés de ele ter sido feito com a corta das árvores, para tirar a celulose, ele vai ser feito o quê? Com um material reciclável, com folhas que já foram usadas e é reciclado e feito uma nova folha. Então, por exemplo, esse seria um caderno sustentável, ok? Vamos ali continuar. Mudanças de mentalidade são essenciais para o desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis, com especial dedicação a itens como coleta seletiva de resíduos, qualidade e abrangência dos transportes públicos, uso de combustíveis alternativos, controle da poluição, tanto atmosférica quanto sonora, entre outros. A poluição atmosférica é a poluição, por exemplo, causada pelos carros, pelas fábricas, ok? E a poluição sonora é buzina, é barulho de fábrica, são os barulhos causados, por exemplo, pelas pessoas, ok? Ali ao lado nas imagens, em cima, Rio Mestre Chico, que passa por dentro da cidade de Manaus, em Amazonas. Com o acúmulo de resíduos e lixo em suas águas, encontra-se poluído pelo descarte indiscriminado de esgoto residencial e industrial em suas águas. Ali é jogado esgoto sem tratamento. Nós pagamos pelo tratamento da água e do esgoto, né? Então, o esgoto é a água suja que sai da nossa casa, a água do banho, a água da descarga, a água que a gente usa para lavar a louça. Essa água suja, ela deveria ser o quê? Tratada, Ou seja, retirado os resíduos, retirado as coisas químicas antes de ser jogada em outro lugar. A gente está vendo aqui nessa imagem que isso não está acontecendo, ok? Ali embaixo, em Copenhague, capital da Dinamarca, grande parte das locomoções diárias é feita em bicicleta. O governo, ao implantar um conjunto de leis e infraestruturas favoráveis a esse meio de transporte, incentiva seus cidadãos a ir de bicicleta para o trabalho e para a escola. Essas medidas promovem, entre outras consequências positivas, a redução da poluição na cidade.
Quando, por exemplo, uma cidade ela incentiva que as pessoas andem de bicicleta, que elas vão para o trabalho, que elas vão para a escola, que elas se locomovam, vai na padaria, vai de bicicleta, ela está ajudando o quê? A questão da saúde, porque as pessoas vão estar praticando uma atividade física, vai estar ajudando na questão da poluição, porque a pessoa vai deixar de sair com o carro, com a moto dela e vai andar de bicicleta, que é um meio de transporte limpo, que não causa nenhum tipo de poluição. Ele vai ajudar na questão do trânsito, menos carro na rua causa menos trânsito, então tem vários benefícios. Na cidade de São Paulo, né, qual que foi a intenção da prefeitura há alguns anos atrás? Ele fez a ciclofaixa, então ele fez ali, né, uma área específica, exclusiva ali para as bicicletas, para poder com que o ciclista ele ande com mais segurança, que ele não precise andar no meio dos carros. Isso incentiva várias pessoas a se locomover, né, de bicicleta. Outra coisa que precisaria ter aqui, né, é a consciência dos motoristas. Quando a gente faz aula na autoescola, né, que é onde se aprende a dirigir, nós aprendemos que os maiores cuidam dos menores. Só que quem dirige, vocês podem perguntar para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia de vocês. Quem dirige sabe que infelizmente é o quê? É o maior querendo matar o menor. Como assim, Pro? O caminhão ele deveria cuidar de todo mundo, porque ele é o maior, o caminhão e o ônibus. Eles cuidariam dos carros, cuidariam das motos e cuidariam dos pedestres, né? Como assim, Pro, cuidar? Como ele é maior, se um caminhão bate, se um ônibus bate num carro, numa moto, o prejuízo vai ser muito maior para o carro e para a moto ou para o pedestre. Como assim para o prejuízo? Só de quebrar o carro? Não. Estou falando a questão de morrer. Se um caminhão ele bate, por exemplo, numa moto e essa moto vai parar embaixo desse caminhão, a chance do motoqueiro morrer é muito grande. Então ele, como é o maior, ele é o mais forte, ele deveria cuidar de todo mundo. Aí vem os carros. Os carros deveriam cuidar o quê? Dos motociclistas, né, e dos pedestres. Não é o que acontece, o carro vem e joga para cima do motoqueiro. Meu namorado anda de moto, quando eu ando com ele, é o tempo inteiro carro jogando para cima da gente. As motos deveriam cuidar dos pedestres, porque, né, tem que preservar ali. Então, se você perceber, os maiores deveriam cuidar dos menores e todo mundo deveria cuidar do pedestre. Mas, infelizmente, isso não é o que acontece, né? Se acontecesse, por exemplo, uma pessoa que está de moto, né? Se ela tivesse segurança para andar ali, né? Se ela soubesse que os carros, que os ônibus, que as motos não iam jogar para cima dela, com certeza ela teria muito mais coragem de se locomover de bicicleta, né? Vamos lá para a página 191. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é uma forma de estimular um progresso material menos agressivo ao meio ambiente e à sociedade. Grifa isso daí, por favor. Esse tipo de desenvolvimento promove o planejamento da exploração de recursos naturais para que eles continuem disponíveis para nós e para os nossos filhos, ou seja, para as futuras gerações. Existem várias formas de desenvolver as sociedades promovendo a preservação e a conservação da natureza. Cuidados simples, como evitar o desperdício da água, usar o solo de forma adequada, evitar ou reduzir o uso de agrotóxicos em plantações, entre outros, são atitudes que protegem o planeta e os nossos descendentes. Um ótimo exemplo de preservação dos recursos naturais está sendo realizado no sul da Bahia. Conheça um pouco sobre a agrofloresta que se forma no local. Ao final, assista a um filme indicado abaixo. Então, ele tem lá. Sistema agroflorestal de cacau em Gandu, estado da Bahia. No modelo agroflorestal, o dano ambiental é reduzido, pois é caracterizado pela convivência entre espécies nativas e a produção principal. Aí ali embaixo ele vai falar sobre o filme, né? Tem o nome ali do filme e diz assim: Uma vida pela regeneração da floresta. Aí ele fala ali: neste filme de um pouco mais de 5 minutos, é apresentado o trabalho de Ernest Gost em uma fazenda na zona cacaueira do sul da Bahia. Nele são explicados o que é uma agrofloresta e a particularidade do trabalho. A técnica da agricultura regenerativa, na qual se pratica a recuperação de solos degradados da floresta, das nascentes e de toda a ecologia desta área. Eu vou procurar este filme e se eu achar eu mando no grupo para vocês assistirem. Então ele é bem curtinho, 5 minutos. Mas o que ele quer dizer com essa questão
da preservação. Eu pensei que plantações elas eram positivas. Elas são positivas até um certo ponto. Uma plantação que é utilizado muito agrotóxico, que nós já falamos que são os venenos, né? Que são utilizados para evitar as pragas, esse veneno vai prejudicar o solo, ele vai contaminar o solo. Outra coisa. Então vamos lá continuar a aula de geografia. Passem aí, por favor, para a página 192, que vai dizer o seguinte: observe atentamente estas 4 imagens. Aí tem lá a primeira imagem. Marginal Tietê, em São Paulo, via alagada, próxima ao rio, após intensa chuva. Na 2, Rio Poti, com suas margens sem habitação e protegida por vegetação, em Teresina, no Piauí. Ali embaixo na imagem 3, seringueiro coletando látex. Ali na imagem 4, desmatamento em áreas de floresta para retirada de madeira. Aí ele fala o seguinte ali na letra A. Elas retratam essas imagens, né? Elas retratam paisagens naturais ou culturais. Vamos lá relembrar rapidamente. Uma paisagem cultural é uma paisagem que foi modificada pelo homem. E uma paisagem natural é uma paisagem sem modificação pelo homem. Todas essas imagens, elas têm modificações feitas pelos homens. Quando eu diz homens, é o homem e a mulher. Homem, ele é sinônimo de ser humano. Então, todas essas imagens aí, elas têm modificações feitas pelos seres humanos. Então, todas elas são paisagens o quê? Culturais. Ali na segunda imagem tem um monte de vegetação. Tem, mas tem uma ponte que foi construída por homens, tem ruas que foram construídas por homens, tem carros, tem uma infinidade de mudanças. Mas ali na 3 não tem, porque olha lá, tá a floresta, não tem rua, não tem ponte, não tem carro, mas ele está ali cortando o tronco da árvore para que ele consiga tirar o látex ali, né? O látex ele é utilizado para fazer borracha, tá bom? Ele é um líquidozinho branco que ele é utilizado para fazer borracha. Ele parece uma cola, tá? Ele tá ali raspando o tronco da árvore, então ele tá fazendo uma modificação ali na natureza. Então todas as imagens ali são exemplos de paisagens culturais, ok? Então você escreve aí. A B e a C é só pra gente bater papo, só presta atenção aqui na pronta, ok? Na B, em quais das paisagens as ações humanas provocam consequências negativas? Se você for observar, ali nas 4 imagens tem consequências positivas e consequências negativas, ok? Porém, se você for ver, A1 e A4 são as que essas consequências negativas estão mais claras, elas estão mais presentes ali, né? A primeira ali porque causou um alagamento, porque foi construído ruas, pontes, sem se preocupar com a natureza, sem se preocupar quando chovesse, aonde essa água ia sair. Então, tem toda uma questão de falta de planejamento, né, com a natureza. E na 4 também é cortado árvores ali sem se preocupar, né, em plantar novamente, em se essas árvores eram moradias de animais, se essas árvores eram alimentos de animais. Então, na 1 e na 4 é o que está mais presente, mas nas 4 imagens tem coisas negativas, tá? Na C, porque afinal nós alteramos a paisagem. Nós, seres humanos, nós alteramos as paisagens, né? Principalmente para fazer modificações para que a gente melhore as nossas relações, para que nós... Como assim para relações? Vou explicar. A gente altera as paisagens para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa chegar mais rápido no trabalho, para que a gente possa ter um conforto maior, condições de vidas melhores. Só que isso a gente já viu aí na apostila que isso não precisa ser algo que brigue com a natureza, algo que seja contra a natureza. A gente precisa buscar meios sustentáveis, meios que sejam bacanas, tanto para os seres humanos, tanto para os homens, quanto para a natureza, né? Só que outro motivo também que faz com que o homem, né, ele altere a paisagem é a questão do dinheiro, né? Nós vivemos em uma sociedade, né? Quando eu diz uma sociedade, é o mundo inteiro.
uma sociedade que ela é capitalista, que ela se preocupa com o dinheiro, com o lucro, com o que ela vai conseguir conquistar de bens materiais. Então o homem ele vai alterando ali a natureza em busca também de lucro, ok? Em busca de dinheiro. Vamos lá para a página 193. Hora de organizar. Durante muito tempo, nosso desenvolvimento econômico foi praticamente sinônimo de destruição do meio ambiente. Hoje, apesar de muitos processos de transformação continuarem acontecendo sem nenhuma preocupação ambiental, já sabemos que esse tipo de prática é insustentável, pois ameaça a vida no planeta. O caminho é o desenvolvimento sustentável, por meio do qual o meio ambiente e a qualidade de vida se tornam as principais referências das escolhas econômicas que a sociedade realiza. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Não adianta a gente querer explorar a natureza sem pensar, né, no futuro, pensar só na questão do dinheiro, só na questão econômica, porque isso ele fala ali na apostila, né? Isso é insustentável, ou seja, isso não vai durar muito tempo, porque a natureza ela vai se renovando, mas o homem destruindo a natureza, às vezes a natureza não vai dar conta de se renovar na mesma velocidade que o homem a destrói. Como assim, Pro? Uma máquina vem e destrói rapidamente um monte de árvore. Rapidamente um monte de árvore consegue nascer? Não, as árvores, por exemplo, demoram anos e anos para crescerem, para atingirem o tamanho que elas estavam ali. Então, a rapidez com que é destruído, né, não é compatível com a velocidade onde as coisas vão se renovando, vão se resgatando. Então, é necessário que a gente tenha uma consciência de ter uma exploração, né, consciente e sustentável, aonde a gente vai ter o quê? Sim, vai ter ruas, vão ter pontes, vão ter casas, mas que a gente não esqueça da questão da natureza. Evitar lixo, evitar desperdício de água, evitar poluição, vários fatores ali que vão juntando com o desenvolvimento. A gente não pode só pensar no desenvolvimento, só pensar no dinheiro, mas a gente também não pode deixar de avançar, ok? Aí ali embaixo na número 1, preencha adequadamente esta tabela, com base nos conteúdos e conceitos estudados neste capítulo, relacionados ao desenvolvimento sustentável. Ele diz lá, ações que a sociedade deve parar de praticar. Para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, é necessário que a sociedade pare de praticar o quê? Desperdício de água, consumo desorganizado. Como assim para o consumo? Por exemplo, você comprar um monte de coisa, sendo que você pode reutilizar outras coisas, né? O desperdício de energia, né? A não reciclagem de lixo, a não separação do lixo, o não reaproveitamento do lixo, né? O que mais? Que a gente precisa abandonar a utilização, né, de agrotóxicos, a matança de animais, a destruição de floresta. Você pode pegar qualquer um desses exemplos ou outros que eu dei na aula e anotar ali em ações que a sociedade precisa parar de praticar, ou seja, precisa parar de fazer. Ali ao lado, ações que a sociedade deve promover, ou seja, ações que a sociedade deve incentivar que aconteça. Então, por exemplo, nós precisamos incentivar que as pessoas utilizem bicicletas, né, ao invés do carro. Como que a gente incentiva isso, né? Por exemplo, construindo ciclofaixas, né? Ali nas próximas páginas vai falar disso e eu vou explicar melhor para vocês. Mas a gente tem que incentivar o quê? A reciclagem do lixo, a preservação da natureza, o cuidado com os animais. Que mais que a gente tem que incentivar? O uso de alimentos orgânicos que não utiliza agrotóxico, lembra que eu falei para vocês na outra aula. Que mais que a gente tem que incentivar com relação aí à natureza? O não desmatamento. Então a gente tem que pensar em todas essas ações aí, e aí você escolhe e coloca uma ação que nós não devemos, né,
praticar, que nós devemos parar, e uma ação que nós devemos promover, ok? Que nós devemos incentivar e começar a fazer. Lá na 2, defina com suas próprias palavras o que é desenvolvimento sustentável. Aí no começo da página 193, a apostila nos fala sobre o que é desenvolvimento sustentável. Você pode ler ali e pensar, né, refletir sobre o que é o desenvolvimento sustentável para formar a sua resposta. Mas eu quero com as suas palavras, aquilo que você entendeu sobre o que é um desenvolvimento sustentável, ok? Na 3, qual é a diferença entre um desastre natural e um evento natural? Um desastre natural é quando acontece alguma coisa relacionada à natureza, mas que afeta os homens. Como assim? Então, vamos lá, um desastre natural, por exemplo, choveu muito e destruiu casas, alagou ruas, fez com que pessoas fossem levadas pela correnteza, pessoas morressem, né? Isso é um desastre natural. Uma coisa da natureza causou, né, prejuízos, prejudicou coisas do ser humano, né? Destruiu casas, alagou ruas. Isso é um desastre natural, matou pessoas. Agora, um evento natural, por exemplo, a chuva, ela é um evento natural. Então, a chuva, ela não é um desastre, ela é um evento natural. O vento, um tsunami, um terremoto, tudo isso são eventos naturais. Só que quando esse evento natural ele causa prejuízos, né, para os homens, e quando a Pro diz prejuízo, não é só prejuízo financeiro, não é só destruir uma casa, pode ser prejuízo, que eu disse, de matar pessoas, prejuízos de, por exemplo, alaga uma rua, faz com que a pessoa não consiga chegar no trabalho, né? Quando ele causa prejuízos, ele é um desastre natural, ok? Então, desastre natural é quando algum fenômeno da natureza, né, destrói casas, carros, mata pessoas. Agora, um evento natural é o quê? É alguma coisa causada pela natureza. Aí você pode pôr como exemplo chuva, vento, terremoto. Isso é um evento natural, ok? Vamos lá para a página, por favor, 194. Lá na página 194, ele diz o seguinte: as imagens dessa página e da seguinte mostram procedimentos e técnicas utilizadas por diferentes sociedades em diferentes lugares. Algumas delas são praticadas sem nenhuma preocupação com o meio ambiente ou com a qualidade de vida das pessoas. Outras são formas adequadas de uso dos recursos naturais e de organização do espaço e contribuem com a preservação ou a conservação das condições ambientais e sociais. Aí ele fala ali: escreva uma frase para cada imagem, apontando o que há de positivo ou o que há de negativo em cada uma delas. Então, você tem várias imagens aí na página 194 e na página 195. Você vai escrever se você vê coisas positivas ou negativas ali. Você vai escrever o que você vê de positivo ou o que você vê de negativo, ok? Então, na primeira é a poluição na Praia do Fundão, no Rio de Janeiro. A segunda é o desmatamento irregular na reserva Chico Mendes. A terceira, a queimada de floresta amazônica para plantio de pasto. Pasto é o que os bois, as vacas, eles se alimentam, ok? Ali na próxima, lá na página 195. Em muitas cidades, a instalação de energia solar nas residências é incentivada. Energia solar é uma energia limpa, é uma energia renovável, porque o sol vai estar lá todos os dias, né? Tem dia que não tá sol, tá? Tem dia que tá escuro, tá nublado, as nuvens estão encobrindo o céu, mas o sol tá lá. A energia solar, né? Ela é uma energia que a gente vê como a energia do futuro, a solar e a eólica, que é feita pelo vento. São energias renováveis, são energias limpas, que não causam poluição nem destruição da natureza. Por que todas as casas não são de energia solar? Porque ainda é caro a gente fazer essa instalação dessas placas aí, né?
E também falta bastante informação sobre essa energia, tá bom? As pessoas não conhecem os benefícios dessa energia. Ali embaixo, sistema de aluguel de bicicleta como forma de facilitar a locomoção das pessoas em Londres, na Inglaterra. Como eu falei para vocês, uma forma de incentivar é a construção de ciclofaixas, onde as bicicletas elas vão ter um lugar específico para que elas passem, né, para que elas andem, para evitar, né, que os carros atropelem, que as motos atropelem, que os ônibus atropelem os ciclistas, ok? E o que isso tem de positivo? Vai produzir menos poluição, né? A gente já falou disso também nas outras páginas. Isso vai produzir menos poluição, isso vai fazer com que as pessoas pratiquem uma atividade física, vai fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis, ok? E ali, por último, a coleta seletiva de resíduos auxilia na reutilização de muitos materiais. Então, é a separação, né, dos materiais do lixo para eles poderem serem reciclados, ou seja, reutilizados, usados novamente em outra situação, ok? Então é isso. Ali na 2 a Pro não vai ler para vocês, porque a gente vai deixar para a próxima aula, porque é o enunciado da pergunta que está na próxima página, ok? Por hoje é isso. Se você não entender alguma coisa, se você tiver dificuldade para fazer alguma questão, é só você me mandar uma mensagem que eu vou te ajudar. Um beijo!